Uma boa noite, paz do Senhor a todos. Esse vídeo, para ser atrelado com o vídeo do monte, né? Foi feito no monte, que é o Gênesis 18, né? A qual 3 jovens aparecem. Abraão. E Deus pôs na minha mente e no meu coração de só comentar rapidamente desde o início, né? O capítulo 1 fala da criação, ao qual Deus diz, haja luz, né? E houve luz. 6 dias, aí no 7º dia descansa, ou seja, Gênesis, início, origem, né? Aí no 2, cria homem e mulher. No 3, né, nos fala sobre a árvore da ciência do bem e do mal, né, a árvore da vida, e Eva acaba por pecar. No 4, Caim e Abel nascem, né, Caim acaba matando Abel por ciúmes. E o 5 fala da genealogia, né, das gerações de Adão. Aí no 6 entra Noé, né, o personagem Noé, no capítulo 6. Aí no 7 já fala quando ele entra na arca, o qual por 150 dias fica chovendo, né, e houve o dilúvio, né, Deus mandou ele construir essa arca. No 8, Deus se lembrou de Noé após o dilúvio, né. Vemos que no 9 ele abençoa Noé e todas as suas gerações. No 10, 9 e o 10, ele abençoa, né, as gerações de Noé. Aí o 11 fala sobre a Torre de Babel, principalmente no versículo 6, que não haveria restrições, ou seja, ali indica um indicativo de quando estamos reunidos, um povo reunido na mesma fala, na mesma língua, o poder que há nessa união. Mesmo que o próprio Deus, né, confundiu as línguas deles ali, porque ele viu que a união de um povo não há limites para agir, né, ou seja, não há restrições para tentar fazer o que eles quiserem. Mas, salvo, né, temos que tomar esse cuidado, que é bom que o povo se una para fazer algo da parte de Deus, segundo os seus princípios, os seus conceitos bíblicos, né? Aí entra o 12, a qual Deus pede a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, para sair de sua terra, né? Ou seja, sai de tua terra. O 13, versículo 7, ali, fala sobre Ló, né? O qual ele é atacado por alguns reis e ele é levado cativo ali pelo capítulo 14, especialmente o versículo 12, né, onde ele é levado cativo, do 14 e 12. Aí o 15, ele indaga com Deus porque poderia receber essa promessa, sendo que Eliezer, né, o seu mordomo, era o quem estava em sua casa, ou seja, aquele que poderia suceder, né, só o mordomo Eliezer. Mas no 16, como conhecemos a história, é dado Agar por mulher a ele, tentando eles adiantar a promessa em que Deus havia dado, né, de nascer um filho do seu ventre, né, no ventre de sua mulher, Sara, e Abraão cede, né, ao qual, infelizmente, né, nasce Ismael, né, entre aspas, infelizmente, porque ele não era o filho da promessa, mas foi abençoado. Ele era filho dos dois, mas o filho da promessa era Isaac, né? E o 17, ao qual Deus dá um renovo, né? Ou seja, uma renovação da promessa, né? Ele renova e aumenta, porque quando pede para ele sair lá de sua terra, né? Ou seja, deixar sua parentela, era nações, nação, né? Aqui já diz que era pai de nações, ou seja, nações saíram do seu ventre. Então, a promessa era maior ali. Deus só repete a promessa com alguns aditivos, alguns acrescentos. Né? Amém? Então, um bom vídeo no 18, o qual foi feito no monte, uma parte dele. Creio eu que vai ter mais um vídeo sobre o mesmo capítulo, para poder explicar melhor o capítulo, né? Como fazer um rápido comentário sobre ele, né? Porque tudo é de Deus, né?
Obrigado por permanecer até aqui. E esse vídeo vai ser atrelado simplesmente para porque houve uma necessidade, né? Só para nós ter uma ideia do andar, né, que estamos sobre esses capítulos da Bíblia, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom dia, a paz do Senhor a todos. A passagem que Deus colocou em minha mente é Gênesis 18, né? Que nos fala que aparecem 3 anjos a Abraão. Sabemos que um deles era o próprio Deus. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavaleiros de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Esse versículo é interessante. Vou comentar alguns deles ao ler, porque são 16 versículos, né? Vou comentar rapidamente, para que possamos entender e ganhar um pouco de tempo, né, para o vídeo não ficar longo. Quando tinha aquecido o dia, era provavelmente ao meio-dia, né, onde o calor estava mais forte. Geralmente, naquela época, eles trabalhavam ou meio de manhã, né, ou à tarde, quando estava mais fresco. Tanto amanhã à tarde, né, no frescor do dia. Mas ao meio-dia o calor era intenso, por isso que eles estavam sentados, né, ali. Quem sabe se refrescando já de um trabalho da manhã toda, né? E levantou os seus olhos, versículo 2, né? E olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. Que recepção, né? 3 homens vindo, né? Veja aqui que é 3 varões, né? Ou seja, 3 homens. O texto está dizendo que esses homens, esses anjos, tinham aparência humana, porque Abraão olhou e foi ao seu encontro. Quando inclinou-se em terra, sinal de uma submissão, respeito ali pelos viajantes, porque era o costume da época, com certeza ele aprendeu com seus pais, né? E corre ao encontro deles, ou seja, sendo um bom anfitrião, por assim dizer, aquele que tentar agradar, né, às pessoas que chegarem em sua casa, seja suas visitas, por assim dizer. Que bom se fosse nos dias de hoje, né? Não seria um costume errado você correr ao encontro da pessoa. Não precisaria até se inclinar em terra, tão exagerado, mas um abraço, quem sabe, seja bem-vindo, né? Ou mandar chegar, sentar, né? Ou seja, ser grato e alegre pela visita dessa pessoa, ou dessas pessoas, né? Hoje em dia está escasso, né? Esses tipos de coisas, por assim dizer, porque infelizmente o ser humano, ele, com o passar do tempo, ele vai se acostumando a ser rude, essa é a verdade, né? Esquecendo da boa hospitalidade, a qual a própria Bíblia diz em outros textos, que sem querer você hospeda anjos, ou seja, pessoas enviadas de Deus em tua casa para transmitir algo da parte dele, de Deus a você, e você se esquece disso, né? Continua o 3. E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Versículo 4. Traga-te agora um pouco da água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Ele convida para sentar, lavar os pés, porque naquele tempo, não é como os dias de hoje. Nos dias de hoje você tem sapato fechado para andar, no mínimo uma condução, uma bicicleta, uma moto, um carro, né? Naquele tempo o máximo era animais de carga, né? Animais para se andar. Isso quando não era a pé. Então, ou seja, os seus pés, como usavam sandálias abertas, ficavam partidos, né, ressecados, cheios de pó, né? Ou seja, infelizmente, sem ter como evitar, né, os seus pés eram os primeiros a sofrer, tanto com ferimentos, né, e pelo ressecamento. Então, ele com certeza, alguns machucavam até seus pés, ir andando tanto tempo, né, para aqueles locais quentes. Traga-se agora um pouco da água aos vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Versículo 4. Né? Versículo 5. Darei um bocado de pão,
versículo 5, né? Trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo, e disseram, assim fazes como tem feito. Ou seja, eles aceitaram a boa hospitalidade dele e ficaram ali, sentados, se refrescando, debaixo desta árvore, né? E Abraão apressou-se a ir ter com Sara a tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço que se apressou em prepará-la. Imaginaram, irmão? Chegou a visita. Ele corre, pediu para sua esposa, Sara, passar pães, fazer bolos. Mas interessante ali que ele pega uma vitela, né? Ou seja, um animal tenro, bonito, bem cuidado. E o mata ali para dar as suas visitas. Vejam que algo bonito, né? Eu, há muito pouco tempo atrás, visitava algumas pessoas que sempre quando ia lá, eles matavam um animal, uma galinha, né? Até alguns matavam até porcos. Até eles brincavam que a visita da pessoa era a morte do animal, né? Brincavam assim, né? Mas era o costume, vejo que alguns têm esse costume de tentar hospedar bem as suas visitas. Não era diferente ali. Só que o detalhe aqui, amados, que não existia como hoje tem freezer e geladeiras, não é verdade? Então o animal com certeza é um animal de um bom porte já. Então teria que ser feito tudo, ou seja, um banquete. Isso indica sinal de um banquete a seus convidados, imaginaram? Pessoas que nem conhecia, ele deu-lhes um banquete. E tomou da manteiga, leite e a vitela que tinha preparado, e pôs junto deles, e estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram, onde está Sara, tua mulher? Ele disse, está aí, está na tenda, ou seja, bem próximo, né? Ele disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho, e ouviu Sara, a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de ter envelhecido, sendo também o meu servo já velho. Veja que até aqui ela escutou o que os anjos falaram. Em torno de ali um ano eles voltariam, né? Mais ou menos. E eram já velhos de idade e ela se riu-se, dizendo, terei ainda deleite, ou seja, além de ter cessado seus costumes de mulheres, quem sabe não tinha mais o mesmo vigor, quem sabe. Ou seja, tanto ele como ela, pela idade avançada. Ela disse, terei ainda deleite, ou seja, traduzindo a palavra, prazer, né, por assim dizer. E também, como o texto diz, os costumes, né, o costume das mulheres, ou seja, as suas regras de mês em mês já havia cessado. E se tornou-se um milagre por isso mesmo, que como poderia gerar algo ou alguma coisa em seu ventre, né, pela ciência é impossível, mas para Deus não é impossível. Percebe que o milagre já estava ali, sendo declarado. E disse o Senhor a Abraão, por que se viu Sara dizendo na verdade, gerarei ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te risses. Versículo 15 diz, porque te risses. Eles sabiam, né? E levantando-se aqueles varões, olharam para a banda de Sodoma e Gomorra, ia com eles acompanhando-os, né? Abraão ia com eles acompanhando. Até aqui. Um outro vídeo vamos comentar sobre Sodoma e Gomorra. Vejam que o texto declarou, ela temeu. Mas temeu o quê? O que ela temeu? Eu quero entrar agora nesse detalhe. Os irmãos sabem que no 16, né, ela tentando adiantar a bênção,
ela acaba dando, né, uma serva. Ela acaba dando, né, entregando, os irmãos sabem a história, ali pelo capítulo 16, né, quem conhece a história, que ela, tentando adiantar a promessa, ela fala com Abraão, que consente isso, e acabam por fazer algo que não agradara ao Senhor. Mas aconteceu que nasceu Ismael, né? Não era o filho da promessa. Então, quando Sara se riu ali, era um temor que ela tinha. Eu não vou poder gerar, não adianta. A palavra teve medo. Ela até poderia crer, porque Abraão creu. Mas quando ela se riu, ela estava dizendo, não, isso é impossível. Não tem como. Ela sabia que, quem sabe, por ela ter tentado adiantar a promessa, e essa promessa que nunca vinha, não acontecia na vida dela, ela sabia que essa algo que era impossível de acontecer, quem sabe ela morreria com a promessa e nada viria. Então por isso que o texto nos declara e diz, né, bem certinho, que ela se riu, né? E portanto teve medo, né? O versículo diz aqui, né? Portanto temeu. Então a palavra temor ali é no sentido que ela, não, essa promessa não vou alcançar. Quem sabe as pessoas que vivem ao meu redor vão ficar caçoando, quem sabe, vão dizer, é esse Deus que você serve, né? É esse Deus que você tanto adora e nada acontece. Então ela temeu. Nos dias de hoje é diferente. Eu e você temos muitas vezes temor em nossa caminhada. Milagres e promessas que Deus nos faz, usando seus profetas, homens e mulheres, e nós acabamos temendo, será que isso vai acontecer? Porque somos falhos, irmãos. Não somos diferentes daqueles homens e mulheres da época. Nós somos seres humanos falhos, embora lavados e remidos no sangue de Cristo. Entendemos que essa fraqueza nossa, nosso eu interior, a velha criatura, como se diz, né? Ela sempre tenta, sempre vai tentar nos fazer duvidar. Mas, você que está me ouvindo agora, assim como foi com eles, na hospitalidade, o que é bom e agradável, Deus se agrada disso. Né? Sermos hospitaleiros, porque através da sua boa postura, você pode vir a ganhar alguém para Cristo. A pessoa chegar e dizer, esse servo do Deus a que ele serve, né? É sim uma pessoa muito boa, eu gostei dela, eu quero frequentar, quem sabe, a igreja que ela frequenta e servir a esse Deus que ela serve. Né? Pensar assim, quando você faz algo que parece ser tão simples, ele tem um efeito tão grande, quem sabe, no coração, na vida daquela pessoa que você fez. Então nunca se deixe enganar, achando que tem que fazer grandes coisas, embora também é bom, mas as mínimas, as pequenas, aqueles detalhezinhos fazem sim uma grande diferença. Para que as pessoas ao teu redor olhem para você, né? Digo, não, eu quero frequentar os lugares que ele frequenta, eu quero agir da maneira que ele age porque eu gostei, né? É isso que é agradável a Deus, né? Que nós façamos. E também as promessas que foram dadas a eles se cumpriram, né? Vamos ver mais à frente que se cumpriram ao pé da letra, mas eles não sabiam, nós sabemos hoje. Então você que está me assistindo e quem sabe pense que não é possível o milagre ser gerado a você. Não é possível pelo tempo, quem sabe, se for parafrasear ali a idade deles, não é possível, quem sabe, por já 10 anos, 15 anos, 20 anos, 2 anos, 5 anos, que a promessa foi feita e nada aconteceu. Quer dizer para você que é o tempo de Deus e Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Tudo que é de Deus não traz tristeza. Tudo que é de Deus não traz sofrimentos a ninguém. Tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é agradável. Tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Para que possamos
usufruir da melhor maneira possível. Então tudo que vem de Deus, repito, tudo que vem de Deus é bom. Deus jamais vai te dar algo para te afligir. Jamais. Ele está preparando o melhor para você. Não se esqueça que o tempo de espera, né, é uma escola para aprendermos a lidar com os problemas que estão acontecendo. Para que lá na frente, quando os mesmos se repetirem, você simplesmente dizer, eu já passei por isso e venci. Hoje é para alguém, eu sei o que está passando. Eu venci, você também vai vencer, porque o Deus que eu sirvo me deu a vitória. Você vai passar pelas provas, situações difíceis com Deus e vai poder testemunhar para outras pessoas, aconselhando-as, porque você passou por aquilo, você venceu aquilo. Amém? Deus possa abençoá-lo nesta manhã. Nós estamos aqui no monte, na natureza, né? Os pássaros cantando, isso é muito bom e agradável a Deus também. Aonde você estiver buscando o Espírito de verdade, ele está presente com você. Mas erga as suas mãos comigo nesse momento e ore, pedindo para que Deus te ajude e te esforce, para que você tenha bom ânimo nessa caminhada em Cristo Jesus. Pai querido, Pai amado, aqui estamos no monte mais uma vez, pedindo humildemente que derrame graça, virtude, paz em nossos corações, que não dizer em meu e nessa pessoa que está ouvindo, que somos tão falhos, Senhor, mas que ela possa erguer suas mãos comigo, declarando a vitória em Cristo Jesus. Quem sabe um propósito, um voto ao Senhor, que ela não tarde em pagar, esse voto, Senhor, que ela vai fazer, quem sabe de vir à tua casa, de servir, fazer aquilo que te agrada, Senhor, que ela possa nesse momento erguer suas mãos comigo, Senhor, declarar a vitória em sua vida, que a partir desse momento o tempo de espera não vai ser nada, mas sim a garantia em Cristo Jesus, firmada no coração desta pessoa que está nos assistindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.